E aí, galera? Oi! Pessoal, a aula de hoje a gente vai aprender, ou melhor, revisar, né? Aí o que a gente já aprendeu, que é as células sanguíneas. Então, que é o sangue, né? Então, onde é formado o sangue? Dentro da medula óssea, então dentro de células-tronco, né? Através de células-tronco que existe na medula óssea. Aí a medula óssea é chamada de tecido hematopoético ou hematocitopoético, ou tecido mieloide. E é lá que uma célula chamada de hemocitoblasto, olha aí, ó, que é essa célula tronco, aí ela vai se diferenciar, ela vai entrar em mitose e aí se transformar em diferentes tipos de células. Aí a gente tem lá o promonócito, prolinfócito, promelócito, proeritroblasto, quer dizer que ainda são células tronco, também da medula óssea, que vão se diferenciar. Então, megacardioblasto é a célula que vai se transformar no megacariócito e vai dar origem às plaquetas. O proeritroblasto é a célula que vai dar origem às hemácias. E o promelócito é a célula que se transforma nos elementos figurados, que é o neutrófilo, eosinófilo e basófilo, que são células de defesa. O neutrófilo para fazer fagocitose de bactérias, o eosinófilo para fazer reações alérgicas contra parasitas, como vermes, protozoários, e o basófilo para fazer reação alérgica de uma maneira geral, né? E os linfócitos, aí são as células que vão produzir anticorpos contra vírus, principalmente contra vírus. E os monócitos, fazer fagocitose de bactérias, se transformar no tecido conjuntivo numa célula chamada macrófago. Bom, então essa é a galera aí do sangue. Quer dizer que a gente tem basicamente três tipos de células: plaquetas, hemácias e os leucócitos. Então, quer dizer que essas células que a gente está vendo aí, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito e monócito, são leucócitos, todos eles com função de defesa. Então, o sangue, quando ele é retirado, aí acontece o quê? A gente coloca para fazer exame de sangue, né? Para fazer o hemograma. Então, o que acontece? A gente tira o sangue através de uma veia, coloca na centrífuga e lá, após centrifugado, a gente vai ter as células embaixo e em cima o plasma. E o plasma é formado tudo aquilo que a gente come, né? Água, íons, glicose, proteína. Aí essas proteínas é o que a gente produz, que é a albumina, os anticorpos, o fibrinogênio que a gente vai aprender hoje, vitaminas, hormônios, excretas, tudo está onde? No plasma. E essa parte vermelha representa as células. Aí essas células, então, que são as hemácias, leucócitos e as plaquetas. Então repare agora a quantidade. Aí as hemácias, ela tem um número entre 4 e 6 milhões, que a gente chamaria de normal. Então, se você tem um número menor de hemácias, 3 milhões e meio, você está com anemia. Acima não significa que você tem um problema. Significa que você está se adaptando a pouco oxigênio, o que acontece com as altitudes, quando a gente vai para grandes altitudes. Leucócitos, a defesa. O número normal é de 7 a 9 mil. Então, repare que os leucócitos é a única célula que tem núcleo. A única célula nucleada e os núcleos aqui diferem, né, entre um leucócito e outro. E as plaquetas é comum a gente encontrar entre 200 e 400 mil. Se você tem pouca plaqueta, abaixo de 200 mil, é o que vai facilitar as hemorragias. A hemorragia é um problema, né, provocado pela deficiência das plaquetas. Tá? Já o excesso de plaquetas, que é a trombocitose, aí isso vai levar ao quê? Uma coagulação excessiva e vai ocorrer as tromboses. Né? Trombose é exatamente a formação de coágulo, né? Provocado pelo excesso de plaquetas ou por acidentes vasculares. Bom, então de uma maneira geral, o que é que a gente sabe? Que as hemácias transportam gases, o leucócito é a defesa e a plaqueta faz a coagulação. Essa imagem que está aqui é a imagem de um esfregaço. O que é esse esfregaço? É pegar o sangue, colocar numa lâmina e pegar outra lâmina e esfregar essa gotinha e espalhar ela. Aí eu tenho essa imagem que vocês estão vendo.
a imagem do esfregaço. Tá? Aí essas bolinhas vermelhas são as hemácias, essa célula em rosa é o leucócito, e essas células pequenininhas que a gente está vendo aqui são as plaquetas. Tá? Então, é mais ou menos assim que a gente vai contar essa célula do sangue. Bom, de uma maneira geral, galera, ó, aí os leucócitos se dividem em granulócitos e agranulócitos. O granulócito neutrófilo é o eosinófilo basófilo, onde o neutrófilo faz o quê? Ele representa a maior quantidade de células do sangue e a função dele é fazer fagocitose de bactérias. Então, a primeira linha de defesa é o neutrófilo contra bactérias. Eosinófilos, né? Ele consegue aderir a vermes, a protozoários, libera toxinas, né? E essas toxinas representam reações alérgicas, mas contra eles, ou seja, ativar o sistema de defesa contra esses vermes. E os basófilos é aquele que tem menor quantidade no sangue e está relacionado com processos alérgicos. Quer dizer que a partir de uma reação alérgica se desencadeia a maior produção disso aqui. Então, exemplo, a pessoa tem alergia a camarão. Quer dizer que a ingestão do camarão vai aumentar a quantidade de basófilos no sangue e isso vai provocar alergia. Bom, já os monócitos, o que é que eles fazem? Eles são células de defesa que atuam depois que os neutrófilos não conseguem resolver. Aí é que vai acontecer a ação dos monócitos, seria a nossa segunda onda de defesa contra bactérias. E eles transformam numa célula chamada macrófagos, lá no tecido conjuntivo. Isso vai ser super importante para a formação do pus, por exemplo. Tá? E o linfócito é que está relacionado com o sistema de defesa básico do nosso corpo. E aí, quer dizer que os neutrófilos, bactéria, eosinófilo, reação alérgica contra vermes, basófilo, reação alérgica em geral, monócito é um soldado de elite, né, para matar bactéria, e os linfócitos produzem anticorpos contra vírus. Esse é o resumo aí das células sanguíneas. Bom, aí eu vou explicar para vocês agora como é que ocorre esse processo de apedese. Então, quer dizer que o que é diapedese? É quando a célula do sangue ela vai atacar as bactérias. Então, repare aqui a imagem, foca aí na imagem, que as células do sangue estão dentro do vaso sanguíneo e as bactérias estão fora. Diapedese é a saída dessas células brancas, olha aí, do vaso sanguíneo, tá vendo? Atravessa, aí nesse momento se transforma em macrófago e ele vai lá e vai comer a bactéria. Essa digestão da bactéria é que vai produzir o pus. Bom, essa é a resposta contra bactérias, através da fagocitose. Já a resposta imunológica básica por anticorpos, como é que funciona? Repare que o monócito se transforma em macrófago, ele fagocita uma bactéria, ou às vezes fagocita um vírus. Aí ele apresenta isso a uma célula chamada linfócito T. Aí esse linfócito T ele vai encaixar nesse antígeno, nesse vírus ou nessa bactéria e vai produzir a resposta imunológica. Aí repare que a partir desse linfócito CD4 está saindo daí anticorpos, tá vendo? Ou seja, substâncias chamadas citocininas que vão estimular os linfócitos B a produzir anticorpos. E os linfócitos B se transformam numa célula chamada plasmócito e que também produz anticorpos. Aí você cria o linfócito de memória e cria uma célula chamada linfócito CD8. A função do linfócito CD8 é atacar bactérias, ou seja, atacar células que estão contaminadas por um vírus dentro dela. Quer dizer que se a célula estiver infectada por um vírus, ela vai ser morta por esses linfócitos CD8, que são as células que atacam células contaminadas, fazendo então um processo de destruição da célula e o vírus está dentro dela. Para a gente fechar a aula, só falta a gente falar da coagulação. A coagulação, que é o que a gente não falou na última aula,
que agora começa a novidade para vocês, é exatamente feito pela plaqueta. A plaqueta é um fragmento de célula, então não tem núcleo, não tem DNA dentro dela, tá? E dentro dela, então, tem substâncias chamadas tromboplastina. O que essa tromboplastina faz? Bom, ela vai transformar uma proteína que tem no nosso sangue, que é produzida pelo fígado, chamada protrombina. E essa tromboplastina, ela vai transformar protrombina em trombina. A trombina, ela vai ativar o fibrinogênio, transformando em fibrina. E a fibrina é isso aqui que vocês estão vendo. É essa rede amarela que começa a ser formada e começa a segurar ali as hemácias, os glóbulos brancos, e aí formar o que a gente chama de coágulo. Então, o coágulo ele é exatamente isso, o que vai estancar a hemorragia, que é essa rede fibrosa que a gente está vendo aí, que a gente chama de coágulo. Então, é isso que ocorre, é assim que ocorre a coagulação. E o que a gente está vendo aí é chamada cascata de coagulação. Aí, o que a gente tem que saber? Que protrombina e fibrinogênio são proteínas plasmáticas, ou seja, estão no sangue, inativa, produzidas pelo fígado. E a tromboplastina é o que é liberado pela plaqueta, tá? Para ativar essa protrombina e transformar ela em trombina e assim ocorrer a reação que vai transformar o fibrinogênio em fibrina, que é essa rede fibrosa que vocês estão vendo aí. E isso que é a coagulação do sangue. Espero que tenham aprendido, tá? E aí tem umas questões massas para vocês fazerem, um texto super legal falando sobre hemograma, tá? Então tem tudo aí para vocês se darem muito bem aí no Enem. Valeu!